Já abre essa edição repercutindo mais os números do CPI dos Estados Unidos, esse indicador importante, a inflação americana, né, dando aí um sinal muito aguardado muito esperado, por sinal, pelo mercado, um dado, né, que pode trazer toda uma visão realmente aí importante para o Federal Reserve. Veio, inclusive, menor do que havia ali uma projeção, ligeiramente menor, mas menor, surpreendendo até positivamente este número. A inflação, então, subiu 0,1% em março, a expectativa era de uma alta de 0,2%. Nos últimos 12 meses ficou então em 5%, a estimativa ali do mercado era 5,2%. E o núcleo ali também, né, dado muito importante dentro do CPI, o núcleo ali também veio no consenso, subiu 0,4% em março, no anual acabou ficando em 5,6%, o que está justamente em linha com todas as expectativas e já fazendo aí grande reação, ampliando ainda mais os futuros americanos. A gente segue aqui repercutindo mais sobre o CPI, tema importante do dia. Agora com ele, Felipe Nascimento. Muito bom dia, Felipe. Oi, Paula. Muito bom dia para você. Ótima quarta-feira para todo mundo que está acompanhando a gente. Os futuros americanos ampliando os ganhos nesta manhã, logo depois da divulgação do CPI. Eu estava monitorando aqui os indicadores, os índices americanos que subiam, né, já nessa expectativa de ter um CPI importante e um pouco mais baixo do que o esperado. Subiam 0,2%, 0,3% na média. E agora o Dow Jones sobe já 0,64%, o S&P sobe 0,82% e a Nasdaq mais de 1% nesse comecinho de quarta-feira. Interessante notar também, Paula, estava monitorando o Ibovespa Futuro, que estava trabalhando ali perto dos 108 mil pontos quando foi divulgado o CPI, um pouquinho antes de ser divulgado o CPI, e logo depois da divulgação da inflação americana já disparou, chegou a tocar quase ali os 109.500 pontos nessa grande alta, né, no Ibovespa Futuro. Claro que depois deu uma arrefecida, logo depois dessa divulgação, né, claro, os traders estão operando ali e depois de ganhar mais de 1.000 pontos nessa movimentação, agora o Ibovespa Futuro num movimento um pouquinho ali de arrefecimento dos ganhos, mas segue no patamar dos 109 mil pontos. O que isso, né, tá trazendo de repercussão para o mercado também, né, Paula? O CPI, um dado importante de inflação ao consumidor que o Federal Reserve fica monitorando junto com os dados de emprego para entender a aceleração da economia. Com mais desemprego e com menos inflação, o Federal Reserve pode começar a pensar se para com o ciclo de aperto monetário ou se já começa até mesmo a sinalizar algum corte de juros. Isso provavelmente não vai acontecer na reunião agora de maio, mas os atores do mercado já estão fazendo suas contas. De acordo com o CME Group, que é aquele consenso, né, das apostas do mercado em relação à decisão do Federal Reserve, o CME Group sinaliza alta dos juros no Fed na reunião agora do começo de maio para 5,25% ao ano, a manutenção do juro na reunião do mês de junho, e aí a queda do juro começando a acontecer a partir da reunião de julho. Então, essas são as apostas. Isso majoritariamente, tá, Paula? Mais de 70% dos atores do mercado acreditam que o juro vai elevar 0,25 ponto percentual na reunião agora de maio, e manutenção, mais de 60% acreditam na manutenção no mês de junho e cerca de 45% acreditam, tá dividido, né? 45% acreditam na queda do juro em julho e 42% acreditam na manutenção do juro também pelo mês de junho. O que a gente sabe é que ontem, né, vários dirigentes do Fed falaram, né, Fed de Chicago e outros dirigentes do Fed falaram e sinalizaram até mesmo sinais diferentes, né, divergentes, enquanto alguns membros do Fed sinalizam que é necessário ainda manter o aperto monetário, até mesmo porque eles gostam de falar lá nos Estados Unidos que a inflação não é uma guerra ganha, não é uma batalha vencida ainda, que ainda existem algumas preocupações em relação à inflação e por isso é necessário manter o aperto monetário, subir mais 0,25 ponto percentual no juro lá nos Estados Unidos. Alguns dirigentes falam isso. Outros dirigentes sinalizam que é importante já
acabar com esse aperto monetário, manter o juro no patamar atual, 4,75%, 5%, que já é um patamar elevado, e inclusive com dados de emprego na semana passada, pedidos de seguro-desemprego também, e também o dado da inflação que saiu agora, isso já sinalizaria que a economia americana está desacelerando, portanto não seria necessário uma elevação ainda maior de juro para penalizar ainda mais a economia. Lembrando que também tem toda a crise bancária lá nos Estados Unidos, que ainda não está superada, inclusive alguns gestores, até mesmo CEO do Goldman Sachs, né, do JP Morgan, falando que não é uma crise superada, que isso ainda está no radar dos investidores. Com essa crise bancária, crise de crédito, isso pode atrapalhar ainda mais a percepção sobre a economia americana. Então, isso já seria necessário, toda essa conjuntura econômica já seria necessária, já seria sinalizada para manter a taxa de juros no patamar atual e não necessitar de um aperto, aquele último aperto de 0,25 na taxa de juros. Paulo. Felipe, são pontos muito importantes até que você levanta aí agora para a gente. Eu estou até de olho aqui na repercussão, né? Os dados acabaram de sair. Estava olhando aqui a CNBC já trazendo aqui algumas opiniões em relação a esse indicador do CPI tão importante, aguardado. Vem aí realmente trazendo uma sinalização de que, trazendo todo esse resumo que você disse, né? Exatamente, de que o próprio Federal Reserve deve ter aí, né, pelas estimativas do mercado, pelo menos mais um reajuste, mas pode já trazer uma sinalização de que o aperto ficou, né, já nesse atual patamar ali, subindo apenas 0,25, fazendo esta correção. Porém, vale ressaltar alguns comentários aqui, né, trazendo os resultados dos bancos que devem ser muito impactados, né, lá nos Estados Unidos. A temporada começa agora, os bancões começam primeiro. Então, você falou agora em relação, né, a toda essa questão que ainda não foi superada sobre a crise bancária, pode ter um impacto, principalmente já nos próximos resultados ali sendo divulgados, os resultados dessa temporada de balanços dos Estados Unidos, né, trazendo aí ainda uma problemática, vamos dizer assim, ainda aos olhos dos investidores, mas também, né, vale ressaltar que um ponto muito positivo em relação a esses dados do CPI, pelo menos agentes de mercado aqui americanos já trazendo uma leitura, é de que vai ficando mais distante aquela grande preocupação em relação a uma recessão na economia americana, né? Principalmente quando se sobe muitos juros, né? A corda rompe, o setor bancário foi um fator aí, um exemplo na prática que a gente viu acontecendo por conta desse aperto da política de juros por lá, mas traz de uma outra forma para muitos agentes do mercado a interpretação de que há uma possibilidade da economia americana conseguir contornar estes problemas sem precisar realmente ter que subir mais os juros, como havia ali uma grande preocupação. Subir mais juros, nós já vimos os reflexos disso no setor bancário, né, sendo o primeiro a ser rompido ali, tendo sofrido bastante por conta desses juros altos e poderia desencadear uma crise para outros setores, inclusive. Lembrando que ontem o FMI ele fez uma nova projeção ali, trazendo, né, inclusive diminuindo a projeção do crescimento global aí para o mundo todo, né, trazendo aí uma visão até mais conservadora, menor dos últimos 30 anos. Há uma grande cautela, principalmente em relação às economias. É um ponto importante a inflação de hoje ter vindo abaixo do que o mercado esperava? É muito importante. Mas muitos agentes do mercado ainda falam que é preciso aguardar, né, Felipe? Não ter aí, né, ainda acreditando que o leão indomável da inflação está controlado por conta apenas desse CPI de hoje, que ainda a economia americana precisa ainda digerir, né, e pelo menos alguns meses para que aí sim possa bater o martelo se o ciclo está mesmo ou não encerrado, não nessa reunião futura, mas talvez na próxima, no segundo semestre, somente a gente terá essa resposta. Pois é, e um ator importante que entra nessa história e nessa discussão, Paula, é a própria ata da reunião do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que aconteceu há algumas semanas. Essa ata vai ser divulgada agora à tarde, hoje à tarde. Inclusive, isso vai trazer alguma sinalização do pensamento do Fed a respeito até mesmo da crise bancária, como que os dirigentes acabaram conversando sobre a crise bancária, os impactos, as projeções, o que pode acontecer na economia americana caso essa situação com os bancos acabe se agravando. Porque justamente a gente sabe
que foi muito impactante, né, a quebra dos bancos lá nos Estados Unidos. Até mesmo os reguladores tiveram que entrar no circuito para salvar alguns desses bancos, fazer alguns ajustes, fazer alguns aportes de dinheiro para que os bancos não quebrassem e, consequentemente, trazer um risco sistêmico para todo o ambiente bancário lá nos Estados Unidos. Inclusive, essa é uma situação que vai estar bastante, né, no radar dos investidores, essa ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central lá dos Estados Unidos, porque justamente na última reunião houve essa elevação, né, de juro de 4,75 para 5% ao ano, né? Estava entre 4,5 e 4,75, elevou essa faixa, né? Que não é um número apenas, né? É uma faixa de juros para 4,75 e 5%. Então, toda a questão da aceleração econômica ainda, a inflação de serviço, que é muito importante levar em consideração, a crise bancária, todo esse ambiente econômico mais acelerado nos Estados Unidos acabou trazendo a percepção de que o Fed deveria elevar a taxa de juros. Porém, juntamente com essa percepção de economia acelerada, houve também toda a situação da crise bancária que acabou trazendo essa consequência para o ambiente, né? Depois da divulgação do Fed, depois da decisão do Fed, teve toda a repercussão da crise bancária, ainda teve payroll, agora teve CPI e até maio ainda vão ter alguns indicadores importantes que devem ser sinalizados, devem ser divulgados lá nos Estados Unidos para que o Fed tome essa decisão, né? Só lembrando que essa situação nos Estados Unidos, né, Paula, assim como a inflação aqui no Brasil acabou trazendo bastante ânimo para o Ibovespa ontem, como a gente vai falar daqui a pouquinho, isso também pode trazer repercussão e está trazendo repercussão aqui no Brasil. Só para a gente deixar registrado aqui, o índice futuro segue, ele deu uma bela subida, né, no comecinho do pregão ali, muito perto da divulgação do CPI, deu uma arrefecida e agora já entrou numa trajetória novamente de alta. Os juros futuros aqui no Brasil também estão sendo impactados, com a ponta longa, a ponta curta já caindo, os juros futuros caindo mais uma vez aqui no Brasil, além do dólar, né? Que o dólar caindo praticamente 1% no pregão agora, o dólar à vista, né? Nessa quarta-feira, já sendo negociado a R$ 4,95. Lembrando que ontem, né, o dólar acabou fechando ali no patamar dos R$ 5,00, já trazendo uma queda bastante importante e, claro, com todo esse ânimo por conta da inflação aqui no Brasil, mas o dólar nesse momento já caindo praticamente 1%, 0,9% a R$ 4,95. Talvez, Paula, com juro para baixo, com dólar para baixo, talvez a Bolsa siga esse movimento otimista e teremos mais um dia de ganhos aqui no Ibovespa.